bem-vindos à nossa maratona de psicoterapia clínica. Nesse vídeo eu vou me apresentar e contar um pouco do que é o trabalho do Instituto Olhos da Maçã. Meu nome é Jorge Antônio Monteiro de Lima, sou psicólogo clínico, trabalho com a abordagem analítica de Carl Gustav Jung, tanto na área da psicologia clínica quanto na área de saúde mental, atendendo pacientes psiquiátricos. Galera, eu vou falar para vocês que a psicologia clínica é a área do momento, é a área que mais tem campo de trabalho. Por quê? Nós estamos dentro de um período de pandemia que pré-pandemia nós já tínhamos uma epidemia de casos de depressão, transtorno de ansiedade, casos de tendência suicida. O nosso instituto, o Instituto Olhos da Maçã, já é referência regional nos trabalhos de saúde mental, atuando com mais ou menos 50 mil atendimentos por ano, com uma equipe de mais de 280 profissionais estagiários. E a área da psicologia clínica está em ebulição e efervescência. Por quê? Antes da pandemia a gente já tinha uma epidemia de casos de pessoas com depressão, transtorno de ansiedade, tendência suicida, pessoas que não estavam bem, e que estavam ao longo do tempo já em processos de rompimentos, com trabalho, com autorrealização. A sociedade já vivia em crise, antes de acontecer a pandemia. Com o efeito da Covid-19, a pandemia, com o aumento do desemprego, instabilidade emocional, quadruplicou o número de divórcios, crises afetivas, o isolamento. Galera, o isolamento não faz bem para a saúde. Nós não nascemos para viver em isolamento. Por mais que você seja introvertido, você seja uma pessoa recolhida, fica lá no seu cantinho com o seu computador, na nossa cultura, na nossa civilização, estar preso, a prisão é sinônimo de castigo. Por isso que, inclusive, na nossa sociedade, quando os governos municipais começaram a fazer pequenas aberturas, a galera foi de um jeito até meio desenfreado para a rua, para se tratar. Até de um jeito temerário, porque muita gente está indo sem tomar o menor tipo de cuidado. Resultado, então, tendo vários casos de morte de pessoas conhecidas, a gente tem que enfrentar o luto, fim de relacionamento, o convívio entre as pessoas está muito difícil. E tudo isso, gente, todo esse cenário catastrófico de pandemia está evidenciando para todos nós que nós temos um campo de trabalho gigantesco. Ou seja, só não vai ganhar dinheiro quem não quer, ou quem for incompetente e o profissional que estiver desatualizado. Se você estiver vinculado a uma clínica social como a nossa, tiver uma boa estrutura de supervisão, de formação profissional, você consegue um bom trabalho num período de pandemia. Aqui no Instituto Olhos da Maçã tem estagiários que hoje tiram aí na faixa de 4, 5 mil reais. E você fala, poxa, como assim? Atendendo muito, se dedicando, estudando, entrando para uma equipe ultra qualificada, e você vai crescendo profissionalmente. Logicamente, que eu estou falando às vezes de um trabalho de 3, 4 anos de dedicação. Final de um ano de estudos e dedicação, você consegue fazer um salário fácil aí, de nada a nada, uma faixa de R$1.500, R$2.000. Mas vai muito da sua dedicação, da sua vontade de crescer, da sua vontade de se integrar a um trabalho que é referência no Brasil hoje na área de saúde mental. Bom, o Instituto foi fundado em 1997, nós não somos aquele cursinho que você vê de internet, de rede social, que te promete milagres, não. Pelo contrário, nós já ganhamos 4 prêmios internacionais, 19 prêmios nacionais por competência. Aqui a gente faz. E nós estamos hoje nessa empreitada com mais de 27 supervisores de renome nacional, que vão te orientar, vão te auxiliar, vão ajudar você na sua formação profissional. Aqui a gente ajuda as pessoas que de verdade querem, que ela fala assim, estou a fim de ser profissional. Essa pessoa que se dedica, nós a transformamos num genuíno profissional de saúde, com toda a ética, com todo o respeito, com um aprofundamento técnico e teórico, com a possibilidade da pessoa fazer pela clínica social também a sua terapia, a sua análise. É um cenário construtivo, um ciclo virtuoso, poder pegar
um estudante, né, um acadêmico de psicologia, um acadêmico da área de saúde e vir o lapidando profissionalmente, né? Nós fazemos isso desde 1997, já temos, né, na área de saúde mental 19 turmas formadas, né, na área de psicologia clínica estamos partindo agora para a 14ª turma de formação. E o mais gostoso, gente, que nós conseguimos criar aqui no Instituto Olhos da Almaçã, né, são as parcerias que a gente desenvolve com o Ministério Público Federal, com o CVV, né, com o Grupo dos Jungianos de Brasília, né, com a Clínica Social do Instituto Olhos da Almaçã, transformando todo esse cenário, né, hoje de formação em um perfil técnico, né? Ou seja, você vai aprender não só a teoria, mas na prática, tá? Então isso para mim é uma das coisas mais gratificantes. Por quê? Pegar um estudante de psicologia que mal vê a área clínica na universidade, ou quando vê a coisa muito distorcida, porque não é todo professor que tem bagagem clínica. Tem muitos professores que são só acadêmicos, né? Ele fez mestrado, fez doutorado, mas tem pouca experiência clínica. Aqui os nossos professores têm uma vasta experiência clínica, são pessoas que estão lidando no cotidiano com a dificuldade dos pacientes, né? Buscando uma formação adequada, inclusive, e o legal é que você vai aprender na prática, né? A psicologia clínica nossa, o curso de psicoterapia clínica, ele é focado muito na prática clínica supervisionada. Como eu falei anteriormente para vocês, meu nome é Jorge Antônio Monteiro de Lima, sou psicoterapeuta, né, psicólogo clínico, formei na cidade de São Paulo, depois fiz minha especialização em psicologia analítica, né, atualmente estou concluindo minha formação de analista pelo Instituto Jungiano de Brasília, vinculado à IAAP, né, que é a Sociedade Internacional de Psicologia Analítica, e eu falo muito da minha experiência pessoal. Quando eu comecei em 1993 a atender nos estágios da universidade, eu já tinha uma visão de que a psicologia clínica ia ser uma grande área no futuro, pelo grau de desequilíbrio da nossa civilização. Hoje nós vivemos um estado psicótico, as pessoas estão muito perdidas, elas não sabem mais o que elas gostam, o que elas querem da vida. Existe uma dissolução, uma fragmentação da identidade. Autores da sociologia como Zygmunt Bauman, né, Michel Maffezoli e vários outros autores contemporâneos, né, o próprio Harari, esses autores eles vão mostrando tanto que a nossa civilização está em rota de colisão consigo mesma. Nós estamos numa dissolução desse capitalismo selvagem. Com o advento da pandemia, essas dificuldades acentuaram muito. Antes, se em 93 a gente já percebia que existia, né, uma dificuldade crescente na vida das pessoas, com o passar dos anos, isso foi ficando cada vez mais notório. Só que aconteceu no Brasil um fenômeno interessantíssimo, que em vez das universidades fortalecerem a área clínica, prepararem, qualificarem professores para essa visão clínica, muitas universidades, achando esse contexto muito difícil, foram fazendo exatamente o contrário. Focaram mais na psicologia jurídica, psicologia da educação, psicologia do desporto, psicologia de qualquer coisa, né? RH, área administrativa, deixando a área clínica de lado. O que particularmente eu acho catastrófico. Porque hoje, né, a área que mais está precisando de profissionais qualificados, gente que saiba resolver problemas, é a área clínica. Nós estamos com epidemias de casos, né? Por exemplo, vou citar alguns dados. Primeiro, em novembro de 2018, o IBGE soltou uma estatística da geração neném, que são jovens abaixo de 30 anos que não trabalham e não estudam. Nem trabalham, nem estudam. Jovens com dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, abaixo de 35 anos. Tá? Pessoas naturalmente introvertidas, mulheres que tiveram filho muito cedo, né, e não conseguem trabalhar por causa disso, pessoas que não conseguem estudar. Você vê, 13 milhões de jovens. Se a gente pegar na população brasileira, tá,
Hoje nós temos aí 25 milhões de pessoas que vivem sozinhas. Se a gente for computar que desses 25 milhões de pessoas que são famílias unicelulares, pelo menos 50% tem dificuldade de convívio, porque não consegue se entregar, tem fobia afetiva, tá? Não consegue ter tolerância para dividir o prato de comida. Pessoas com profundo egoísmo. Eu não vou falar que todo mundo que mora sozinho é assim, mas uma boa parte está sozinho porque não consegue se dar bem com ninguém. Então, vamos lá, a gente já está falando aqui, foram 13 milhões, se eu colocar mais 10 milhões, são 23 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas viciadas ou em estado de compulsão. Fora os casos de depressão, transtorno de ansiedade, né, vazio existencial. A gente pode falar hoje que no Brasil nós temos 56 milhões de pessoas, 56 milhões de pessoas fanatizadas. Tá? Rígidas, seja pela política, seja pela religião. Fanatismo é doença mental. Você está pronto para atender essas pessoas? Você está qualificado para lidar com esse tipo de demanda que vai bater no seu consultório? Como eu falei no início, né, dessa apresentação do nosso curso, estou contando para vocês um pouco da minha história. Eu fui desafiado profissionalmente várias vezes, né, quando um paciente chegou em depressão com a vida destruída, falando, poxa, né, a vida foi arruinada. Eu, ao longo dos meus anos profissionais, uma das maiores especialidades que a gente desenvolveu foi na área de saúde mental. Só que o profissional de saúde mental ele tem que saber lidar com todo tipo de doença, né? Eu, psicólogo clínico, também tem que ter uma visão muito psicodinâmica, não só diagnóstica, porque o diagnóstico, gente, a gente fecha em 5 minutos de uma consulta. O diagnóstico é uma bobagem terapêutica, tá? Porque não basta você ter o diagnóstico, aplicar uma bateria de testes, né? Virar um testólogo reconhecido, que sabe aplicar teste, né? Isso não vai te dar camisa. Mais do que aplicar teste e fechar um diagnóstico, você tem que saber quem que é essa pessoa. Como é que você vai manusear, né, clinicamente o que essa pessoa está te contando para você auxiliar ela de verdade a superar uma depressão, a curar um transtorno de pânico, a reconfigurar a identidade dela, quem que eu sou, o que eu gosto, para onde que eu vou. E nós fazemos isso utilizando técnicas de análise de sonhos, várias técnicas que o pessoal que vem estudar no nosso instituto vai aprendendo, né? A escuta clínica, a escuta terapêutica, a escuta total, as técnicas de acolhimento. E tudo isso, toda essa experiência que nós tivemos ao longo desses anos, né? O Instituto foi fundado em 1997. Em 1999, dentro do Instituto Olhos da Maçã, nós criamos o Grupo de Apoio em Saúde Mental, que foi um trabalho pioneiro no Brasil para lidar em grupo com pacientes psiquiátricos, principalmente pacientes com depressão. E no grupo de apoio nós atendíamos em determinados grupos 200 pacientes, 150 pacientes. Esse modelo depois foi transposto, né, para a rede pública de saúde. Os CAPs hoje adotaram esse modelo que nós desenvolvemos de psicoterapia de grupo, né, lá em 99, 98, 99. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás. Particularmente acho um absurdo ver colegas psicólogos passando necessidade, reclamando que o mercado está fechado, tá? Que está difícil, que não tem clientela. Isso para mim é indicativo que a formação do psicólogo está inadequada, está anacrônica. Você está estudando velharia, se você não está ganhando dinheiro com psicologia hoje em dia, tem coisa errada. Ou é incompetência, tá? Ou é uma profunda dificuldade na formação. Porque demanda, gente, existe demais. Se a gente pegar 10 milhões hoje de usuários com dependência, os graus de compulsão, né, que existem hoje na sociedade, as pessoas fanatizadas, tem muita gente precisando de ajuda na sociedade. Durante o advento da pandemia, né, 2020, infelizmente, né, o nosso volume de atendimentos aqui no Instituto Olhos da Maçã quadriplicou.
Tudo bem que uma boa parte dessas pessoas que têm nos procurado são pessoas carentes, pessoas que necessitam de tratamento e não têm condições, mas é onde eu sempre bato na tecla. O mercado da psicologia está totalmente aberto hoje. Só que você tem que se estruturar, adquirir um conhecimento profissional profundo para poder se inserir de verdade dentro do mercado. E não pode ser esse mercado amador, ou de formação inadequada, gente. O foco está bem claro na sociedade hoje. As pessoas estão sofrendo de transtorno de ansiedade, elas estão sofrendo casos de depressão, estão sofrendo porque elas estão em desequilíbrio, porque elas têm dificuldade de se ajustar a outras pessoas, incapacidade de socialização, muita dificuldade, vivendo muito na fantasia. Aliás, hoje a fantasia é o que impera na sociedade, as pessoas não querem lidar com a realidade, muita fuga, né? Focada principalmente nesse contexto de um imaginário negativo, tá? Onde de repente a mocinha quer virar uma princesa encantada, chegar nas festas e nas baladas e ter 500 bocas querendo a beijar. E às vezes o cara que está do lado dela, que gosta dela, que pode ser um grande parceiro, que pode ser um grande amor na vida dela, ela não olha, não vê, porque ela está presa nessa condição, desse imaginário, dessa fantasia, dessa vida deslocada da realidade. Fora o que, galera, hoje, nesse cenário de recessão econômica, se você conseguir um trabalho que em 2 anos te faça ganhar 4 ou 5 mil reais, você está no lucro. Você está no lucro, porque é uma chance de crescimento profissional dentro de uma área das mais bonitas que existem no planeta Terra. Eu tenho muito orgulho de falar como pessoa. É lindo a gente poder ajudar alguém que está em sofrimento. Você receber no seu consultório uma pessoa que está com uma depressão aguda, desempregada, desenganada na vida, acabou de ganhar fora da namorada, tá? O cara está se sentindo um genuíno lixo. De repente você consegue tirar essa pessoa do desespero, ajudar ela a sair de uma ideia, de uma tendência suicida, tá? Você começa a conseguir fazer ela encontrar a alegria da vida, se reencontrar, achar a identidade dela perdida. Ela se perdeu, ela não sabe mais quem ela é, e de repente você vê essa pessoa se reconstruindo na sua frente. É o que eu falo que é o lado mais bonito da nossa profissão. Eu, como psicólogo, eu tenho muito orgulho de falar, sou psicólogo. E a minha missão de vida é salvar vidas, é ajudar as pessoas a se refazerem, a reencontrar e resgatar a sua identidade, né? Que na maior parte das vezes hoje está perdida. Vários estudos que comprovam isso que a gente está falando, os dados mostram isso, né? E você que está assistindo, muitas vezes também não sabe o que você quer da sua vida. Tá? Se você quer virar profissional, se você vai ser mais um caixa do supermercado, e aí qual que é a sua? Qual que é a sua? Estou te desafiando, tá? Vem virar profissional com a gente, vem estudar, vem se inserir, sabe, nesse mercado, que é um mercado lindo, que você pode ganhar dinheiro salvando vidas. De um jeito honesto, de um jeito honroso, de um jeito que você pode falar assim, eu estou fazendo a diferença nesse mundo. Com todas as dificuldades que a gente vive, né, de não ter uma profissão na área de saúde reconhecida, mas que ao mesmo tempo, no frigir dos ovos, eu sempre falo isso, psicólogo não fica rico, a gente não fica rico, mas você tem uma condição de vida fantástica porque você tem o respeito da tua comunidade. Onde eu vou, né, nesse Brasil, na região centro-oeste, que é onde eu moro, eu tenho portas abertas. Tanto é que a gente fez parceria com o Ministério Público, Exército Brasileiro, Guarda Municipal ajudando as crianças, tá? As universidades, né, os profissionais de saúde, professores renomadíssimos no Brasil, nossos colaboradores, nossos parceiros. Tá? A gente consegue um prestígio de vida e sossego, gente. A gente consegue viver bem, tá? Ter uma casinha, ter o nosso carrinho, pode ser popular, né? Mas a dignidade de ter o peito estufado falando, né? Eu vivo bem com o meu trabalho, eu vivo bem de um jeito digno, ajudando as pessoas, salvando vidas. E quero trabalhar muito com vocês ao longo desse curso, essa condição da atenção primária à saúde, da intervenção em crise. Tá? O que nós vamos ensinar ao longo dessa maratona de psicologia para vocês
é as técnicas básicas de intervenção em crise, que acho que isso tinha que ser ensinado no primeiro dia de aula numa faculdade de psicologia. Por quê? Você está andando na rua, você olha para o lado, tem um cara que vai se jogar pela ponte para baixo. A qualquer hora, a qualquer momento da vida, você vai ter que lidar com uma pessoa com tendência suicida. E aí, você está pronto para lidar com isso? Você sabe como desenvolver uma técnica de acolhimento, uma técnica de escuta para salvar essa vida? Eu vou brincar com vocês numa situação real que todos nós vivemos e nós qualificamos nossos estagiários para isso, né? As pessoas que estão dispostas a estudar de verdade e que não tem medo, né, de investir para poder virar profissional. Você tem 50 minutos para salvar uma vida, que é o tempo de uma sessão, tá? E o relógio está correndo. Para pensar com muito carinho, de noite, você está pronto para isso? Que vai acontecer na sua vida? Ah, eu não quero ser psicólogo, legal. Como ser humano você vai ter que lidar com isso. A ampulheta do tempo está rodando. Você tem 50 minutos para salvar uma vida. Você está pronto? Esse é o desafio dessa maratona. Nós queremos qualificar pessoas para lidar com intervenção em crise. Não vou falar nem de uma psicoterapia profunda, porque isso é feito, né, nos cursos. Ensinar uma psicoterapia profunda, né, uma prática junguiana, né, demora mais tempo. Mas nessa semana de aulas gratuitas que nós estamos oferecendo para a comunidade dos estudantes de psicologia e psicólogos, nós queremos ensinar a técnica básica da intervenção em crise, tá? Que é fundamental nos dias atuais. Haja visto que em 2019 nós já desenvolvemos uma campanha chamada Pela Vida, onde já era notório a necessidade e urgência da sociedade de casos de intervenção em crise, seja por transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, depressão. Galera, muita gente suicidando, né? Principalmente crianças, adolescentes. E de repente uma pessoa dessa chega no seu consultório, tá? E fala, ó, tô a fim de me matar. Você está pronto? Você tem um conhecimento técnico o suficiente para poder acolher essa pessoa, auxiliar ela, acalmar ela, tirar de ideia dela, conseguir manusear o comportamento dela o suficiente para ela não suicidar quando sair do seu consultório? Esse é o nosso desafio. É essa questão que eu quero que cada um de vocês pense com carinho, porque nós vamos estar ao longo dessas aulas, né, dessa semana de conhecimentos básicos para a área da psicologia clínica, tentando passar esse conhecimento necessário, que eu brinco que é o conhecimento de primeiros socorros na área da saúde psíquica das pessoas. E no advento da pandemia, galera, está muito natural isso. Como eu falei para vocês no começo, desde março, quando iniciou a pandemia, o volume de casos nos procurando, seja para o tratamento presencial ou à distância, quadriplicou. Nós somos hoje em Goiás e em Brasília 280 profissionais, um número crescente. Temos colaboradores na Clínica Social Brasil também no Paraná, né, estado de São Paulo, temos em algumas localidades do Brasil. Mas o nosso volume de serviço quadriplicou. Falta muita gente hoje nesse cenário para poder lidar não só com o advento do desespero das pessoas no período de pandemia, mas também falta muita gente qualificada para o período pós-pandemia. E como é que você vai lidar com os teus 50 minutos? Você vai estar desesperado, você vai sentar e chorar, você vai parar no meio da sessão para ligar para o seu supervisor para ver como é que ele atenderia. Você está pronto para lidar com esse desafio? Você quer se formar para virar um profissional de verdade? Você vai ter competência de salvar uma vida? Ou você vai pegar e falar, ó, eu sou incompetente, eu vou passar esse caso para frente aqui porque eu não dou conta. E aí? Esse é o meu desafio para você. E eu espero que você tenha coragem, né, e tenha amor o suficiente para querer se engajar e virar um profissional de verdade. E não é só amor a gente não, que eu não estou aqui para vender curso, né? Gente, eu não sou blogueiro para ficar aí, vendendo batonzinho, não. Tá? Eu nasci para formar profissionais. Eu nasci, né, para ajudar as pessoas a salvar vidas. E graças a Deus a gente já tem uma trajetória, né, de muitos anos fazendo isso, né? E agora a gente está ampliando nossos horizontes, né?
Por quê? Antes de mais nada, nós temos necessidade de formar mais e mais terapeutas, porque a demanda que hoje existe na nossa civilização é gigantesca. A equipe que nós temos hoje é muito pequena, está faltando gente, pelo grau do aprofundamento que a pandemia vai trazer para a nossa civilização. Pós-pandemia e durante a pandemia, a segunda grande crise que nós vamos viver é a de saúde mental. E hoje, no mundo, nós não temos pessoas o suficiente, não temos terapeutas o suficiente para lidar com o que está aí. Muita gente que está atendendo é muito desqualificada, não consegue lidar direito, faz um curso de psicologia muito literalmente nas coxas, e os 50 minutos estão rolando, galera. Não dá para chegar na hora da crise, você está trabalhando, você passou num concurso público, legal, você está trabalhando numa área administrativa, num prédio, sei lá do que, né? Ah, eu não quero área clínica, você está mexendo com RH. Mas de repente o teu colaborador, teu colega de sala, de repartição, tá? Fecha você numa sala, num canto e fala, me ajuda porque eu vou me matar hoje. A gente tem 50 minutos para salvar uma vida. Você vai topar o desafio ou você vai ser covarde?